Boa noite a todos, todas que nos ouvem. Nós estamos mais uma vez aqui numa live. É uma das atividades que o Sindicato dos Servidores da Assembleia tem desenvolvido na pandemia. Todas as terças, a gente tem se debruçado sobre temas de interesse da sociedade em geral, dos trabalhadores, e tem se mostrado um momento importante para a gente se conectar, manter as nossas lutas ativas, as nossas mobilizações, especialmente nesse tempo em que a gente tem uma porção de desafios de enfrentamento em prol dos direitos dos trabalhadores e da sociedade em geral. Hoje eu quero agradecer, a gente tem a satisfação de estar aqui com a professora Sheila Bordalo, que é professora da Rede Estadual e Municipal de São Luís e é pedagoga. Professora Sheila, obrigada por estar conosco. E o Marcelo Freitas, que é presidente da Associação de Pais e Alunos do Maranhão, também aceitou o convite de estar aqui conosco para debater o tema de hoje, que é os desafios da educação em tempos de pandemia. Se nós já tínhamos uma série de dificuldades e de enfrentamentos do processo de ensino-aprendizagem no sistema escolar, a pandemia torna agudas a todos esses problemas, né, que já eram da natureza do ensino-aprendizagem. Professora Sheila, seja bem-vinda, boa noite, faça a sua apresentação aí. Pode apertar no microfonezinho aí que está desligado. Boa noite, professor Marcelo, boa noite, Marcelo, boa noite, professora Lucenice. É mania de professor, de estar no meio de professores e chamar todo mundo de professor, professora, porque é um desafio muito grande para nós que trabalhamos na educação, seja pública ou seja privada, porque a gente sabe que no Brasil e no Maranhão, a gente tem muitas singularidades em relação aos espaços que são construídos, espaços públicos e privados. A gente não tem uma uniformidade, a gente tem muitos desafios. Então, eu sou coordenadora pedagógica, trabalho nas duas redes, pública, municipal e estadual. Na municipal, eu já tenho mais de 20 anos aí de jornada de trabalho, no estado, mais de 12, 13 anos. Então, a gente vem travando aí um desafio muito grande junto ao movimento de professores, para a gente estar discutindo as condições de trabalho, as condições de ensino e de aprendizagem para os estudantes que estão na escola pública, e também a gente tem um desafio aí no contexto da pandemia em estar pensando o direito ao ensino, o direito à aprendizagem, não somente ao direito de retorno às aulas de qualquer forma, ou do trabalho remoto sendo realizado de qualquer forma com suas arbitrariedades. Eu já atuei durante 4 anos no Conselho Municipal de Educação, hoje eu sou suplente, e lá no Conselho a gente vinha discutindo principalmente a ampliação na rede privada das escolas comunitárias. A gente sabe o desafio que é do atendimento das escolas comunitárias em estar utilizando os recursos do Fundeb e podendo ou não fazendo um trabalho que a gente sabe que é muito deficitário. Tanto é que a gente sabe que o desafio da educação infantil na rede pública municipal é do não atendimento e da não ampliação das vagas da educação infantil. Então, a gente ainda vê a educação infantil sendo atendida preferencialmente pela rede privada e as escolas comunitárias abocanhando os recursos públicos e não fazendo um atendimento diferenciado. Então, é preciso a gente debater com muita cautela o que os governos federal, estadual e municipal estão pontuando para esse retorno da pandemia, que aí, quando pontua, o Estado, ele coloca protocolos e diretrizes, tanto para a rede privada como para a rede pública, e a gente sabe que a gente precisa ter muito cautela. E eu estou aqui para somar, junto com o Marcelo, esse debate para a gente ver esses desafios e poder construir novos desafios em relação a esse contexto que não é muito fácil. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo e vamos fazer um ótimo debate, uma ótima conversa. Grata, professora, e aí só na introdução a gente vê o tamanho dos desafios, né, como eu disse, eles já existiam e na pandemia eles gritam, né?
Marcelo, boa noite. Faça as suas considerações iniciais para que a gente possa avançar. Boa noite a todos os participantes, professora Sheila, professora Luzenice também. Então, eu sou Marcelo, presidente da Associação dos Pais. Tá? Além dessa atividade, eu sou secretário executivo da Federação dos Municípios. Lá, a gente já enfrenta muitas dificuldades por parte das prefeituras municipais com relação à pandemia, o retorno das aulas, como a professora Sheila vinha dizendo, e ainda mais com a queda dos recursos do Fundeb, que, como a gente vinha acompanhando, o FPM e o ICMS caíram, e hoje as receitas desse ano estão sendo comparadas com o do ano anterior. Então, com isso, o Fundeb teve uma queda como se fosse o mesmo repasse do exercício anterior. Tá? E hoje os prefeitos têm esse desafio, a gente sabe das dificuldades dos municípios do interior para manter essa aula remota, ou ela presencial diante da pandemia, até pela garantia desses protocolos, que a gente ainda não tem uma certeza com relação à Covid, da sua transmissão, né? Então, assim, foi preparado alguns protocolos por parte das escolas particulares, o secretário estadual, Felipe Camarão, esperou um momento melhor, mais propício, após ouvir os pais e os alunos, e as redes municipais, as particulares partiram na frente. Né? O decreto 35.785 possibilitava o reinício das aulas, não obrigava, tá? Mas desde que houvesse uma discussão com os pais, né? E estava previsto no artigo 2º, quando deveria ser discutido o protocolo pedagógico para isso, e também a questão da comissão de saúde, com a participação dos pais, para que fosse discutidos, e aí sim, um acordo por escrito, ser dado início às aulas, tá? Infelizmente, assim, quando acabou o prazo do decreto, que foi dia 2, à meia-noite, no dia 3 estavam já reiniciadas as aulas nas escolas particulares. Nós vimos logo o Colégio Batista tendo que, após identificar um caso de Covid dentro do seu quadro, recuar, e da mesma forma a gente depois viu o Dom Bosco. Era o que a gente já esperava diante dessas dificuldades de cumprir, como a gente sempre falou, 100% dos protocolos sanitários. Tá? A gente viu uma portaria por parte da Vigilância Sanitária, número 47, dando passo a passo como deveria ser feito dentro das escolas, mas a gente vem recebendo denúncias por parte, principalmente de professores, que são pessoas que já estão numa idade mais avançada, que possuem comorbidades. A gente fica preocupado com esta classe, porque são pessoas que dependem do seu trabalho, tá? E elas vão estar ali no ambiente escolar no intuito de resguardar o pão de cada dia, e se colocando numa situação até difícil. A gente já viu professores que perderam a vida com a Covid-19, e da mesma forma a gente já viu o exemplo nos Estados Unidos, que com 2 semanas que reiniciou, já tínhamos 97 mil crianças contaminadas. Estamos falando das crianças. As crianças vão para casa, contaminam os pais por sua vez visitam a família, e assim vai, né, nessa cadeia que a gente ainda não tem certeza de como isso vai acontecer. Eu vi já um comunicado por parte do secretário de algumas URES, que são unidades regionais de educação do Estado, comunicando que esse ano não teria mais aula presencial, tá? Seria mais aula remota. Então, assim, é um grande desafio manter, porque a gente sabe das dificuldades por parte das pequenas cidades com relação ao esse ensino remoto. Nem todos têm acesso à internet, a gente sabe que boa parte não possui. Então, assim, é uma discussão bem ampla, e principalmente com o retorno das escolas particulares, a gente tem que ver essa diferenciação que se criou entre, novamente, mais ainda, a rede pública com a rede privada partindo aí na frente, né? Então, assim, é temerário. A gente levantou esse caso para o Ministério Público, nós tivemos Brasília, que não aceitaram, ou inicia todo mundo junto, ou não inicia, né? Mas está em discussão. A gente teve uma videoconferência com o Ministério Público, eles tomaram algumas decisões, e acredito que até a próxima semana a gente tenha uma resposta com relação a isso.
Então, assim, é uma luta grande, é um desafio que, com a pandemia, só fez crescer mais ainda, e precisamos, pais, escolas, toda a comunidade escolar, sentar e discutir a melhor forma que garanta a integridade da saúde de todos, né, e que a gente possa, sim, garantir a continuidade do ano letivo. Muitos dizem assim, acabou o ano letivo. Eu não gostaria de pensar desta forma, né? Acredito que dê para a gente levar, talvez não como foi pensado nos projetos pedagógicos, mas há outras formas aí da gente dar continuidade ao ensino, que possa, sim, contemplar esse ano, e no próximo a gente vai ter uma visão melhor, as vacinas estão aparecendo, e a gente vai poder aí recuperar boa parte do que está sendo perdido nesse momento. Professora, ligue seu microfone. Eu estava falando que você já deu um super panorama aí do cenário, né, com o qual a gente vive. Como é que tem sido? A professora disse que é do conselho, então tem uma inserção importante aí no colegiado, do sistema. Como tem sido a interlocução entre os entes, todos envolvidos nesse processo de retomada das atividades presenciais? Como é que tem sido o diálogo com o governo, a comunidade escolar, a sociedade em geral, para essa retomada, professora, tanto no estado quanto no município de São Luís, que é a principal cidade, né, que é a capital? Bem, eu atuei no Conselho Municipal de Educação e a gente via, agora, nesse contexto de pandemia, a prefeitura, até então, não tinha tomado nenhuma iniciativa de retomada das aulas, nem em termos de atividades remotas. Isso diante de um contexto que a própria prefeitura já tem em relação à realidade das famílias. A gente sabe que a maioria das nossas famílias atendidas pela prefeitura são da educação infantil, de crianças bem pequenas, e do ensino fundamental. E a gente sabe que a maior parte dessas famílias não tem acesso digital à tecnologia. Isso já é um dado que o próprio IBGE já apontava, que somente 80% das famílias têm um celular, mas sendo que a internet de uso para conectividade, só 50% tem essa realidade de acesso a uma internet que possa ser utilizada, sendo que as nossas famílias que são atendidas pela rede municipal, a gente sabe que a maioria dessas famílias tem, às vezes, um aparelho celular por família, que é dos pais, que às vezes trabalham, e que a maior parte tem de 2 a 3 ou mais filhos dentro da sua residência. Então, diante desse contexto e de uma própria pesquisa que a prefeitura fez nas escolas públicas municipais, a prefeitura vinha recuando desse início de atividades remotas, virtuais. E aí foi editado recentemente uma portaria em que sinaliza que as atividades remotas nas escolas públicas do município de São Luís serão retomadas via remotamente, usando ou não a tecnologia, no dia 24 de agosto. Até porque, como o Marcelo falou, a sinalização é de que o contexto de contágio nas escolas, mundialmente, em muitos países, e a gente viu até a retomada aqui em São Luís das escolas particulares, que foram as primeiras que iniciaram o presencial, o quanto muitas escolas recuaram diante do primeiro contágio de profissionais, porque as pesquisas já apontam que o contágio na escola pública, nas escolas, ele é muito grande. A disseminação do vírus Covid no ambiente escolar, diante de um contexto que a gente tem de convivência entre estudantes, de convivência estudantes, professores e os outros profissionais, acaba sendo um risco muito grande. Então, na prefeitura, a gente não viu nenhuma forma de diálogo propriamente com os profissionais, com comissões ou com atendimento. O sindicato solicitou via o Sindeducação, que é o sindicato que nos representa, solicitou via vários ofícios, mesas de diálogo,
para serem incorporados nessa mesa que iria organizar as diretrizes de retomada, que foram lançadas em agosto, com 88 páginas, que apontam algumas sinalizações de protocolos de sanitarização, mas a gente sabe, pelo movimento de professores e pelos vários grupos de WhatsApp de professores, a maior parte dos professores sinalizam que as suas escolas, até então, não receberam nenhuma interferência de reorganização sanitária para uma retomada presencial. O que se coloca como um risco muito grande para os profissionais que vão atuar nas escolas, como para os estudantes. Porque, como o Marcelo falou, muitos profissionais são contaminados e a gente tem, por exemplo, até então a gente tinha um dado de quase 15 professores da rede pública chegaram a falecer nesse contexto de Covid. Em relação ao governo do Estado, a gente viu desde o início de agosto o governo do Estado sinalizando também sem nenhum diálogo com os professores e com o próprio sindicato. A gente sabe qual a relação que existe entre o sindicato e o governo do Estado, mas um diálogo do sindicato com os professores em suas diferentes unidades de cidades, para poder pensar como seria essa atividade remota, que no caso do governo do Estado, desde março, eles sinalizam as atividades remotas até então. Então, eles vêm editando várias portarias adiando a retomada, porque, segundo a última portaria do governo do Estado, diante de uma pesquisa que eles realizaram com as famílias, muitas famílias estão temerosas de retomar as atividades nas escolas. Então, o governo do Estado novamente adiou, mas para a rede privada prevaleceu o último decreto. Então, por isso, essa disparicidade que realmente cria uma certa insegurança entre os profissionais, porque já existe uma desigualdade educacional gritante entre a escola pública e a escola privada. Claro que retomando só uma instância presencial, a gente já sabe que existem muitas faltas de organização da aprendizagem e, com certeza, a escola pública novamente vai ser penalizada. Agora, a gente precisa considerar que, diante do contexto e diante das pesquisas em relação à contaminação na escola pública, a gente precisa considerar que o trabalho presencial, ele é um risco muito grande de contaminação. E para nós que atuamos na escola pública, a gente sabe que o trabalho remoto também tem muitas dificuldades de serem realizadas. Essa semana mesmo de agosto, as escolas estão realizando seus planejamentos com os professores no virtual, e aí quando a gente realiza nas duas escolas que eu trabalho, que a gente vê as condições concretas de realizar, os gestores, desde o início de março, estão organizando os grupos de WhatsApp, usando a tecnologia, e o que acontece é que nem 50% dos pais interagem no WhatsApp. Imagina a gente pensar a questão do uso da tecnologia para trabalhar o ensino. Então, nós que estamos na escola pública, a gente está numa situação muito difícil em discutir tanto presencial, diante das condições precárias que a gente tem de salas insalubres, sanitárias, pouca ventilação, número excessivo de alunos, que se forem divididos em agrupamentos, tem turmas que vão ter uma aula por semana. Então, vão ser muitas questões para serem apontadas, que, como o Marcelo falou, pensar em perda de ano letivo é uma questão muito complicada, porque a gente tem que considerar que a gente está num contexto específico de pandemia e que o Estado precisa se organizar e pensar que esse contexto, que esse ano escolar, ele precisa ser reorganizado para que a gente possa, de fato, retomar ele em outros momentos, desde que tenha segurança para a saúde de todos os trabalhadores, para a saúde de todas as famílias, dos estudantes e das crianças. Porque a maioria dos países que tentaram retomar, e aqui no Brasil, muitas prefeituras e muitas cidades que estão retomando o trabalho presencial nas escolas,
estão tendo que recuar diante do aumento do contágio e diante do aumento de óbitos em suas cidades. Então, a gente precisa, de fato, não só considerar que tenha protocolos, porque a gente tem protocolos sanitários aí maravilhosos, sendo construídos pelas redes e pelas instituições. A gente precisa ter os protocolos, precisa ter as condições desses protocolos e considerar que a cidade ela é organizada e gerida pelo ente público. Então, não adianta aquela escola se organizar, por exemplo, as escolas privadas aqui de São Luís das Grandes se organizarem e a cidade está desorganizada. Não ter... É um sistema, né? É um sistema. Pois é, não ter o controle nos supermercados, as praias, está tudo desorganizado. Como hoje, numa live do Cine Educação, a infectologista Maria dos Remédios até fez o protocolo para o sindicato das escolas particulares, muito séria, ela dizendo que tem gente que está nem mais usando máscara em ambientes sociais, como se a pandemia já tivesse acontecido, já tivesse terminado. E a gente vê que o número de casos ainda continua crescente, ainda continua aumentando em São Luís e aumentando em todo o Maranhão. E a circulação das pessoas entre as diferentes cidades, ela é muito alta, a rotatividade é muito grande. Até porque a gente tem muitos trabalhadores que moram em São Luís e se deslocam toda semana para os municípios para trabalhar. E a gente vê que em municípios de São Luís, o número de casos está muito grande. Então, a gente precisa ter muita cautela. Então, não adianta a gente fechar a escola, organizar protocolos sérios, que, no caso, não adianta nem ter os protocolos se não tiver as condições, e a cidade está sem nenhuma orientação, as diferentes cidades sem não terem nenhum controle, nenhuma orientação, está tudo aberto. Então, a gente precisa ter muita cautela em relação a isso. Então, em relação ao diálogo, a gente viu que ficou muito fechado. Tanto o governo do estado como a prefeitura foram fazendo os protocolos, foram fazendo as portarias e as diretrizes de retomada, mas não tiveram diálogo, de fato, com os sindicatos. E no caso do governo do estado, que tem um diálogo com o Simproecima, o Simproecima não teve um diálogo com a categoria. Com a base. Dos municípios. Marcelo, e no caso aí da representatividade dos pais, como que você avalia a interlocução com os outros entes? Na verdade, como a gente colocou à disposição a ASPA, informamos a existência, mas, infelizmente, como a professora Sheila falou, também não nos deram oportunidades de participar de nenhum debate, e era essa relação que a gente já vinha acompanhando em momentos anteriores, mas dentro do ambiente escolar, mas a gente acabou percebendo isso dentro já dos poderes, né? O Ministério Público a gente buscou diretamente em outros momentos, mas não teve aquela resposta efetiva. E até que a gente conseguiu, e até a doutora Luciane, a promotora da educação, que abriu esse espaço para a gente e chamou todos os demais promotores para debater a questão da volta às aulas. Aí você viu o doutor Márcio Tadeu, veio a doutora Luciane, doutor Paulo Avelar, doutora Ilma da Saúde, doutor Lidon Johnson, então, assim, vários promotores de diversas áreas debatendo essa questão e mostrando o risco que foi dado a toda a comunidade escolar, porque, assim, você não tem nenhuma garantia. A vigilância sanitária já foi nas escolas? Meus amigos, a vigilância sanitária vai passar lá e vai verificar se tem um álcool em gel, se tem o distanciamento, se tem as faixas, aquilo tudo lá que a gente já tem acompanhado. Mas depois que ela foi embora, é outro momento. Imagine crianças do ensino infantil, como eu já vi aqui no Instagram de uma escola, as crianças brincando, a professora de máscara e as duas crianças brincando sem máscara, uma do lado da outra, com menos de 20 centímetros. Tá? Então, assim, é bonito, como a professora Sheila falou, os protocolos maravilhosos feitos por doutores para atender aos anseios das escolas particulares, mas que não foi discutido com os pais. Aí que foi o erro. Eu acho que tinha que discutir com os professores e com os pais. Está igualzinho material didático em escolas.
os professores hoje poucos participam da escolha do material, né? Ele é imposto, né? E aí a gente fica numa situação temerária, porque o que era o ideal, pelo menos, se fosse para iniciar, né? Se não criasse essa disparidade entre o público e o privado, a testagem. Se você não consegue garantir a testagem, porque nós temos pessoas assintomáticas, e nós sabemos que a carga viral de uma criança, ela é bem maior do que do adulto, e ela não pode apresentar nenhum problema naquele momento, tá? Mas ela vai propiciar ali a transmissão dentro do ambiente escolar, que vai proliferar para os demais espaços que ela caminhar, tá? Então, assim, vejam só, as crianças estão sendo colocadas dentro de sala de aula. Até eu brigo muito porque eu tenho 4 filhos, viu? Eu tenho que brigar muito, porque são 4 na rede particular, então a minha briga tem que ser incansável. Então, você imaginar que eu vou mandar meu filho para um colégio, para ele sentar numa cadeira e ficar até a hora de sair, sem poder levantar, a não ser para ir para o banheiro, usando máscara. Eu não sei se vocês conseguem passar tanto tempo com a máscara, eu sinto tontura, minha esposa da mesma forma. Imagine, eu já vi escolas, informações que chegaram até nós, de uma criança que passou mal por causa do uso da máscara. Acontece, eu tenho um filho que ele tem problema, e ele já baixou a oxigenação no cérebro. Imagine eu colocar ele o dia todo o horário da escola, usando máscara. Mas aí chega a hora do lanche, aí todo mundo tira a máscara. Olha, que ambiente saudável, né? Vai ter ou não vai ter contaminação? Vai ter. Então, é um mundo de faz de conta que criaram no intuito de voltar às aulas e de voltar aquelas mensalidades de forma integral. No intuito só de tirar os descontos que foram obtidos pelos pais, que são direitos dos pais, porque o serviço que ora prestado não foi o que foi contratado. Então, faltou a sensibilidade das escolas. Aí, no intuito de voltar o financeiro acima da educação e da saúde, fizeram desta forma. E agora nós estamos aí, sabemos que alguns pais têm dificuldades em manter os filhos em casa, porque ele precisa trabalhar, e ele precisa mandar o filho para o colégio para ter um ambiente mais seguro. Mas aí é que mora o perigo. Nós sabemos, a gente até brinca que a gente não consegue controlar piolho na escola, vai controlar o coronavírus, né? Então, assim, a gente sabe, as escolas sabem do risco que elas correm, tanto que estavam fazendo o quê? Passando aos pais um termo de responsabilidade. O pai estava se responsabilizando por enviar os filhos para uma estrutura que elas mesmas criaram, não discutiram com os pais em momento algum o protocolo pedagógico, não discutiram, não criaram a comissão de saúde, ou seja, os pais não participam aqui no estado do Maranhão. Eu sou do Piauí, Teresina, eu vi uma divergência muito grande para unir para cá, por isso que foi traumático. Então, assim, não há diálogo. A escola aqui é o seguinte, você diz, se for na particular, você quiser contestar alguma coisa, elas vão dizer assim para você, procure outra escola. É isso que é a resposta para você. Não há o diálogo. É aquela assim, ou quer ou não quer. Tá? Então, a gente já cansou disso por parte das escolas particulares, que nós estamos falando agora, e aí é que vem uma discussão maior. Olha, eu vou lhe contar o exemplo lá de Teresina, a gente tem um fardamento lá que custa R$60, uma blusa e uma calça. Eu compro meus sobrinhos todo ano. Mas aqui no Maranhão eu compro uma calça por 127 e uma blusa por 78. Tá? E você só pode comprar na escola, porque ela foi lá e registrou a logomarca dela para só ela vender, ou seja, uma compra casada configurada. Quem é que vai pegar uma logomarca de uma escola e botar na blusa e sair no meio da rua dizendo que é uma roupa de marca? Não vai. É só o intuito mesmo de ganhar, é o financeiro, que infelizmente as escolas esqueceram a parte educacional, eu vejo muito isso, e o financeiro está atropelando tudo. Você vê o aumento das mensalidades aí, sem discutir com os pais, sem apresentar a planilha de custo, ela é escondida ali, né? E aí você vai para a parte dos materiais que entram com os preços lá embaixo, as escolas têm parcerias com as editoras, ela entra ali, vamos dizer, com valor X, e são vendidas por 5X a 6X dos pais, e você não pode comprar em nenhum outro estabelecimento, você tem que comprar lá. Então, assim, é uma relação que se tornou conflituosa, e as escolas ainda acham que os pais é que estão criando o atrito. Não, os pais não suportam mais, talvez, a situação que eles já vinham sendo pressionados há vários anos. Tá? Então, assim, a gente fica preocupado, voltando aqui ao assunto, a questão do protocolo, porque quando o financeiro está acima de tudo, saúde e educação pode esperar, para alguns. Né? Então, volta à questão. Os nossos filhos,
A gente sabe que a mortalidade de crianças de 0 a 20 anos, nós não tivemos aqui uns 40 casos no Maranhão, mas tivemos 30 e quase 40 casos no Maranhão, quer dizer, né? Então, a gente dá garantia que isso não vai acontecer, ninguém pode. E se acontecer, a gente gostaria de saber quem é o responsável, né? Nesse momento, é a escola? Foi o pai que mandou? Foi o Estado que liberou? Né? Então, assim, está faltando esta peça para a gente depois dizer assim, que responsabiliza. Tá? Então, eu vi que um pai perguntou ainda agora sobre essa questão dos protocolos, respondendo a questão da vigilância sanitária, seria mais ou menos isso. Eu acredito que, assim, a gente sabe que não pode dar 100%, pode ser feito pelo melhor infectologista do mundo, que ele não pode, se ele for o melhor do mundo, ele vai dizer que não pode garantir 100%. E as escolas sabem disso, por isso estão mandando termo de responsabilidade para que os pais assinem e se responsabilizem por estar mandando o filho para um ambiente do qual ele não discutiu nenhum protocolo, nem a comissão de saúde ele teve a oportunidade de participar. Então, muito difícil, né? Esse cenário, a força do mercado se impondo sobre o sistema educacional, né? As escolas privadas e as interlocuções no sistema público também. Se já havia, a gente sentiu isso aqui também no sindicato, a gente reclamou essa interlocução, se já havia dificuldade de diálogo, né, sobre essas pautas em tempos anteriores, o distanciamento físico, ele impôs mais essas dificuldades de interlocução, né? A Raquel Reis fez várias intervenções aí, o Marcelo respondeu a questão da vigilância sanitária, né? Se a vigilância sanitária fiscalizou essas escolas, né? Ela destacou a questão do professor, mais uma vez, e a gente que é professora, Sheila, a questão recair mais, o peso do sistema todo recai mais sobre o professor que está ali com sobrecarga de trabalho, tendo que dispor de mecanismos para os quais ele não está preparado, tendo que acessar e dispor de recursos próprios, como acesso à internet, ter uma tecnologia que ele próprio tem que comprar para poder atender essa demanda do ensino nessas condições, né? E aí, a Raquel trouxe outra questão, que é sobre a fiscalização da abertura das escolas. E aí, essa retomada, ela traz também ela destaca essa dicotomia, né, entre o sistema público e o sistema privado. Mais uma vez, essa dicotomia está posta. Como que vocês avaliam isso aí? Teve essa questão recente aí de duas grandes escolas que, em tese, né, vamos dizer assim, os protocolos que a Sheila falou estariam ali tudo dentro do Proforme e rapidinho apareceu o caso e já teve que tomar as providências para suspender. Como que vocês avaliam aí a retomada das aulas com essa questão da dicotomia escola pública, privada? Como que vocês enxergam isso? Sheila? Como eu falei inicialmente, infelizmente, no estado do Maranhão e no próprio Brasil, a gente tem um contexto de escola pública e privada que não tem singularidade. A gente tem diferentes modelos. Claro que na escola pública a gente tem um contexto aí que é muito similar. Como eu falei inicialmente, a gente ainda não vê dentro da escola pública, apesar de ter saído tanto pelo governo do estado como pela prefeitura protocolos e diretrizes para a retomada das aulas, considerando as questões sanitárias e pedagógicas, a gente não viu nenhum movimento dentro das escolas, nesse contexto de quase 4 meses de aulas paradas, para que se organizasse o espaço da escola para essa retomada, com os protocolos mínimos. Por exemplo, uma das escolas que eu trabalho, que é centralizada em São Luís, que é na rede, no bairro do Anil, a gente não tem
banheiro, não tem pias nos banheiros dos alunos, nem masculino, nem feminino. Isso é um critério básico de cuidado para a contaminação, é a higiene individual e coletiva. Até agora, hoje mesmo eu fui na escola numa reunião presencial para pensar em algumas questões do planejamento para a atividade remota que está prevista para 24 de agosto na rede pública municipal, está lá, os banheiros sem pia. Como é que vai se pensar em uma retomada presencial nesse contexto? Então, a gente vê, isso é uma realidade. Se a gente for ver no governo do Estado, o Maranhão todo, acho que por isso que o governo do Estado recuou no reinício e na retomada das aulas. Por quê? Porque a gente viu um aumento em número de estudantes no ensino médio com a reorganização, pensando na educação integral, a gente viu um número de aumento de estudantes por turma. Então, a gente tem nas turmas de ensino médio quase 40 estudantes. Se a gente for pensar as regras de 1,5 metro para essa retomada, então vão ser muitos grupos de estudantes por turma. Então, é uma realidade que é muito difícil. E em relação às condições dos trabalhadores, a gente viu na rede pública estadual as atividades remotas acontecendo, muitas complicações. A gente viu uma sobrecarga muito grande dos professores, porque eles utilizam a própria internet. A gente, infelizmente, tem uma realidade brasileira pública que até então não se investiu em tecnologia de informação nos espaços da escola. Informação dos profissionais para uso de tecnologia de informação. A maioria das escolas públicas não tem laboratório de informática. Se os professores realizam atividades usando tecnologia e usando internet, às vezes é usando o seu próprio celular e a sua própria internet. Porque a realidade pública brasileira é de que não se investiu, apesar do mundo avançar com o uso da tecnologia, e hoje a gente está vendo, no contexto da pandemia, a tecnologia sendo usada muito a serviço da aprendizagem pessoal, aprendizagem coletiva de vários trabalhadores e de vários grupos, enquanto processo formativo. Na escola pública a gente não viu esse investimento. Então, no contexto da pandemia, na rede estadual, que é como aconteceu as atividades remotas, os profissionais foram sobrecarregados usando seu tempo, seu espaço, sua internet e tentando fazer do seu jeito, porque até então não teve nenhum tipo de formação para o uso de tecnologia. E muitos professores fazendo a denúncia de que, por exemplo, se eu sou professora de primeiro ano do ensino médio, eu tenho um grupo de atividade remota de 200 estudantes, eu tenho um retorno de apenas 40 ou até menos de estudantes que estão acessando esses materiais. Então, que tipo de inclusão digital e que tipo de acesso ao ensino e à aprendizagem realmente está acontecendo na escola pública? E aí eu acompanho a rede privada, dialogando com alguns professores que têm estudantes na rede privada. Minhas filhas já não estudam na rede privada porque já estão na universidade pública, mas a gente vê que a rede privada também é um número muito grande de diferenciação. A gente tem escolas privadas muito organizadas e que, mesmo assim, estão sofrendo dificuldades na retomada, e a gente tem muitas escolas particulares dos bairros que não estão tendo condições. Então, eles estão querendo transferir a organização do ensino em 4 horas de atividades presenciais como se fosse atividade remota. Então, a gente vê estudantes e famílias se submetendo a estarem 4 horas em frente a um computador ou usando o celular, assistindo uma aula após outra aula, apenas com alguns intervalos. Principalmente a gente vê essa pressão emocional, essa pressão em cima do estudante, em cima das famílias. No ensino médio a gente vê
os jovens sendo submetidos a 4 horas ou até mais em frente a um computador, assistindo aula após aulas, lembrando que o contexto presencial é totalmente diferenciado do contexto remoto. Então, com certeza, as condições de trabalho dos professores que estão usando seus próprios recursos e a sua própria internet, o seu próprio equipamento, fazendo sem nenhum tipo de formação, seja pelas escolas privadas sendo investido, ou seja pelo governo estadual ou governo municipal, assim como as famílias sendo submetidas. E a gente sabe que na rede pública, em relação à fiscalização, como o Marcelo falou, será que a vigilância sanitária vai dar conta de quando as escolas públicas retomarem o presencial, de fiscalizar todas as escolas que existem no Maranhão? Não. Quem vai ter que fazer essa fiscalização, além de nós profissionais e denunciar, é o próprio sindicato. Se a gente tiver o sindicato como parceiro, que no caso do governo do estado, a gente sabe que o Simproecema, muitas das vezes, não existe uma parceria em fazer a denúncia do que acontece nas escolas estaduais. Então, acho que é um desafio essa retomada, e os trabalhadores, os professores estão sendo pressionados a viver no contexto sem as condições necessárias para que aconteça, de fato, o ensino e a aprendizagem. Marcelo, suas considerações sobre, especificamente, a questão da retomada, né? E isso, que essa experiência que você traz, eu cresci em Caxias, e eu tinha muito contato tinha muitos colegas de Teresina, eu tinha muita aproximação com os acontecimentos de Teresina. E aí você traz essa experiência de lá e essa diferença no trato, né? Como é que você enxerga aí a questão da retomada e essa dicotomia entre as condições que estão postas no sistema público e no sistema privado de ensino? A professora Sheila passou muito bem já essa situação, porque, assim, nós estamos falando sempre da vigilância sanitária, qual é a garantia? Não tem garantia. Imagine todas as escolas públicas e particulares do Maranhão. O governo do estado não teria braço junto aos seus órgãos para fiscalizar todas essas escolas, tá? E essa fiscalização, depois ela vai... Ela não vai ter aquela efetividade, porque não vai ser mais a vigilância sanitária que teve aquela preparação para estar acompanhando, vai ser ali o professor, vai ser ali a diretoria, vai ser o sindicato que está ali acompanhando. Então, assim, volto a dizer, garantia para reinício das aulas, de não contaminar principalmente a classe de professores, né? São pessoas da idade mais um pouco avançada, não pode ser dada aí por parte das autoridades, né? Ela falou da questão de um professor estar com 200 alunos. Nós temos essa questão na escola particular, onde unificaram várias turmas, já que é remoto, e um professor dando aula para 150 alunos, né? Aí você imagina essa interação. Para completar, a escola pega o pobre do professor, que vem fazendo de tudo para garantir ali a transmissão do conhecimento, o ensino da aprendizagem, e aí vem e coloca agora para ele fazer aula remota e aula presencial simultâneo. Aí pronto. Aí a gente já sabe qual é que vai acontecer. Quem está em casa não está tendo mais aquela atenção, né? Eu já tenho recebido reclamação de vários pais nesse sentido. Os meus filhos me reclamaram sobre isso, tá? Então, é isso que a gente tem que ver o que está acontecendo. A qualidade do presencial, a gente sabe que vai ser sempre superior ao remoto. Agora, imagine o presencial e o remoto simultâneo, tá? Com o professor tentando fazer aí de tudo para garantir com a aprendizagem do aluno, a transmissão do conhecimento. Eu vi que um pai perguntou, quem vai pagar a conta? Essa conta é igual aquela conta de bar. Todo mundo vai pagar um pouquinho dela, todo mundo vai ter que perder um pouquinho nesse momento, tá? Mas aí é que a classe dos professores, os pais unidos, as escolas, todo mundo junto, tem que achar uma saída melhor para todos, e não só aquele debate ali unilateral da escola em decidir, ou das autoridades, sem ouvir a classe mais importante, que é aluno e professor. Eu, no início,
Gente, só um minutinho para dar boa noite aos nossos companheiros aqui. A Raquel já citei, já fez uma interação, a Marli, muitos dos nossos diretores estão aqui, a Marli, a Vitória, Nathaniel, que é o nosso presidente, a Lúcia Furtado, o pessoal da agência... Na minha roupa bem na hora aqui. Pode desligar, Marcelo. Marcelo, pode desligar teu microfone. A Lúcia Furtado, pessoal da Agência Tambor, todos aqui, boa noite, companheiros. No início, Sheila e Marcelo, no início da pandemia, eu aqui, por uma associação que eu componho, que chama Instituto Maranhão Sustentável, a maioria somos professores. E eu convidei a minha irmã, que é pesquisadora da UFMA, de Educação à Distância. E vocês podem encontrar esse debate que a gente fez aí, ela chama Francimeire Macedo. É a questão da EAD em tempos de pandemia. E é o quê? A EAD pressupõe planejamento, pressupõe um conjunto de fatores, pressupõe a autonomia de quem vai se envolver no processo de ensino-aprendizagem, pressupõe universalização do acesso aos recursos, que é o que a professora Sheila disse o tempo inteiro, que não existe, as pessoas não estão, elas não têm condições iguais de acesso, e a EAD, pela natureza dela, ela não atende à emergência, então o que a gente ia fazer não era EAD, primeira coisa que a gente ia desmistificar. A gente ia desenvolver esse híbrido aí de ensino remoto, e aí que a gente vê, ora, se no ensino presencial o professor, ele aciona os recursos que estão no entorno dele, e é basicamente ele, o mentor do processo, né? Uma relação muito dele com o aluno e dos meios que ele ativa. Aí você depara com esse ensino híbrido, em que o professor tem que ativar recursos com os quais ele não está preparado, né? Que a infraestrutura do sistema não dispôs para ele que tem que custear, né? Então, sobretudo isso, esse reclame geral que a gente precisa fazer. Uma pergunta, vocês têm tido a Raquel fez essa pergunta sobre quem fiscaliza esse processo do sistema de abertura das escolas. Professora Sheila e Marcelo, vocês têm tido alguma interlocução com a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa? Ela participou desse processo em algum momento? Sheila. Oi, como eu falei, tanto por parte do governo do estado como da prefeitura, a gente não viu esse diálogo. O governo do estado, até então, produziu suas portarias, seus protocolos, suas diretrizes de retomada a partir de uma comissão interna que, segundo eles, têm participação de médicos e de pessoas de diferentes áreas. Mas a gente não viu essa interlocução com a Comissão de Educação do Legislativo. Em relação à prefeitura, a gente também não viu nenhum diálogo com a Câmara de Vereadores, para que pudesse, com a Comissão de Educação da Câmara de Vereadores, até então, o documento de diretrizes da secretaria, não existe ninguém lá, quando eles colocam a relação de quem construiu o documento das diretrizes no município de São Luís, representante da Câmara de Vereadores. É como o Marcelo colocou, é preciso que se tenha comissões permanentes, que se envolva a representação das famílias, dos pais, que se envolva os conselhos municipais e estaduais de educação, que envolva os conselhos que fazem atendimento a alunos portadores de deficiência, porque a gente ainda tem uma outra questão, que inclusão se faz para essa parcela de estudantes na atividade remota. Como é que vai acontecer isso?
Então, a gente não viu nenhuma forma de diálogo. E os sindicatos, no caso, em relação ao governo do Estado, o Simpró-Sema diz que está participando de todas as comissões, mas o Simpró-Sema não fez nenhuma, porque por mais que a gente saiba que o contexto da pandemia não organiza presencialmente as mobilizações, não organiza presencialmente as reuniões para fazer os debates, mas a gente tem a própria tecnologia para fazer grandes debates em relação a esse contexto de retorno e a retomada desses documentos, construção desses documentos coletivamente. Então, esse Simpró-Sema não fez nenhum debate público com os professores nos diferentes municípios. No município de São Luís, o Sindeducação coloca em seu site que veementemente vem fazendo documentos oficiais solicitando essa mesa de diálogo com a prefeitura para participar de uma comissão para construir essa retomada. Porque a gente sabe que a portaria e a resolução do Conselho Nacional de Educação, apesar do governo federal, desde o início, sair de cena, tanto no meio da educação, não construir nenhum protocolo, não construir nenhum tipo de resolução que desse uma diretriz para os municípios e estados ficaram soltos. A gente viu também por parte da saúde, até hoje a gente não tem ministro da saúde, então o governo federal ele se eximiu desse controle, desse acompanhamento, dessa assistência, tanto educacional como em termos de saúde aos municípios e estados. Então, a prefeitura também não fez nenhum tipo de diálogo com o sindicato, muito menos com a Câmara de Vereadores. Então, até então, governo do estado e prefeitura construir os documentos, segundo eles, e eles apontam nesses próprios documentos, criando comissões internas, mas quando a gente vê o documento sendo publicado, não tem lá o nome de nenhuma representação do legislativo para se discutir esses protocolos, para se discutir essa retomada, muito menos dos sindicatos que representam a categoria. E mesmo que tenha do sindicato, como no caso do Simpró-Sema, que se diz participando o tempo todo dessas mesas de discussão sobre essa retomada, os sindicatos precisam fazer debates públicos usando a tecnologia para que a gente possa construir isso junto, não só com os professores, com as famílias, com a comunidade, porque eu acho que é preciso escutar os pais que também estão temerosos, precisam ter segurança sobre essa retomada e como é que vai acontecer essa universalização do acesso ao ensino e aprendizagem, mesmo que se faça de forma remota. De que forma se vai fazer isso usando a sua tecnologia própria, ou o governo do estado e a prefeitura precisa, de fato, construir uma plataforma que seja universal no sentido do acesso, para que as pessoas possam, de fato, ter essa nova forma de ensinar, essa nova forma de aprender, de forma mesmo universal, que mesmo assim a gente sabe as dificuldades que deve existir. Marcelo, alguma interlocução com porque eu tô aqui baseado na questão da Raquel Reis, né? Quem fiscaliza o cumprimento das políticas públicas de educação, Raquel, nos municípios as comissões de educação das câmaras municipais e o Ministério Público, e no Estado, a Assembleia Legislativa com as comissões de educação e o Ministério Público também, estadual. Marcelo, houve alguma interlocução da ASPA com as comissões de educação, a Comissão de Educação da Assembleia, por exemplo? Eu acho que a maior força que nós tivemos em termos de poderes hoje foi o da própria Assembleia Legislativa, né? Tudo que a gente tem de informação dos pais, alguma demanda nossa, eu passo para todos os WhatsApp dos deputados e tenho um retorno de boa parte, principalmente do presidente Otelino Neto. Tá? Inclusive, Duarte faz parte do grupo dos pais, faz parte também o nosso amigo Iglesio, a gente está sempre em contato com o Rildo, sempre em contato com o nosso amigo Fernando Pessoa. Então, assim, com relação à Assembleia Legislativa, ela tem nos dado um grande apoio.
né? Com relação ao governo do Estado, eu acredito assim, o decreto dele é bem claro, e, na verdade, o que está acontecendo foi uma desobediência a ele, porque se fosse depender da consulta dos pais, como o Estado fez, não se abriria escola. Nós fizemos uma pesquisa pela ASPA, onde 85% dos pais que não mandariam os filhos para o colégio, só 15%, tá? Só 15% que mandariam com certeza, os demais que não mandariam. Então, todas essas escolas particulares fizeram consulta aos pais, mas não obedeceram, porque o financeiro estava acima da saúde, né? E, então, o apoio que nós tivemos é muito fundamental, como a doutora disse, questão do Ministério Público, um apoio surpreendente mesmo, principalmente com a doutora Luciane, que deu todo esse espaço, com o Procurador-Geral de Justiça, doutor Nicolau, fez a abertura dessa nossa reunião, e o PROCON, que, desde o início de todos esses nossos problemas, estava lá nos auxiliando, e sempre eu estou em contato com todos eles, tá? Os promotores, todos os dias, eu mando informações para ele, mando para o PROCON, então a gente vem buscando ali um contato para buscar soluções. A gente sabe que, às vezes, os pais ficam angustiados, querendo decisões mais rápidas, mais céleres, mas há questões da própria lei que não nos garante esse retorno assim tão rápido, mas eu posso lhe dizer que, em termos de associação de pais, eu não conheço nenhuma, não é porque eu estou aqui, não, então, que fez um grande trabalho, como tem feito o Estado do Maranhão. Nesse momento que nós tivemos a pergunta do pai, chamado Nathaniel Natan, ele bota aqui: Marcelo, as faculdades privadas de fora do Estado do Maranhão, além de estarem usando aulas virtuais, estão cobrando o mesmo valor do presencial e não estão ligando para a lei estadual. Pelo menos aqui a gente fez cumprir a lei, tá? O PROCON vem multando as escolas, vem multando as faculdades, então aqui a gente teve um papel bem diferente, e eu acho que foi por isso que a gente teve até um espaço de destaque na rede nacional, agora recente, pelo trabalho que está sendo feito. Eu acredito que o que falta os pais estarem mais presentes na vida dos filhos, estarem visitando as escolas, discutindo com os professores, buscando seus direitos, e não só aguardando aí que o governo do Estado, que o Ministério Público vá tomar essa decisão por si. A gente vê muitas vezes o pai querer reclamar, e a gente diz assim: resista no aplicativo do PROCON, está aqui o número da ouvidoria do Ministério Público. Ele disse: Marcelo, vai aparecer meu nome, então não quero não, porque senão vai retalhar meu filho, né? Então, assim, eu até brinco com eles, eu digo: olha, quem era para ter mais retaliação em colégio era eu, porque desde 2011, se eu pegasse a pasta que eu tenho, ela tem mais de 500 folhas com relação a denúncias que a gente vai fazendo, e eu posso dizer que eu não sofro isso por parte da escola que meus filhos estudam. Tá? Eles sabem que eu estou buscando um direito, ela quer manter a posição dela, mas, graças a Deus, eu sempre ganhei todas as demandas que eu entrei, não perdi nenhuma, inclusive a escola tentou me expulsar, aí eu teimei com ela, digo: eu vou ficar, só para você ver como é que a gente muda a escola, a gente não muda de escola, tá? Então eu fui nessa e consegui uma liminar, recorrer para o TJ, ganhei no TJ, e ainda hoje estão lá, meus filhos devem terminar nessa escola, por ser a mais próxima da minha casa. Então, assim, é uma luta que nós vamos ter que travar durante esse período, mas é uma luta que tem que ter, assim, pela qualidade do ensino e não uma disputa. Nós temos que parar com essa história de disputa, abraçar todo mundo, deixar todo mundo participar. Nós estamos nós já temos que estar aqui de forma unida para buscar uma solução, não cada um querendo buscar um protagonismo, e às vezes até erra. É melhor você errar com todo mundo que você tentar só e errar, e você vai ter um bocado para criticar. Então aqui a gente pede a união de todos nesse momento, e que os pais, como eu disse, sejam mais protagonistas da vida educacional do seu filho, faça as denúncias, acompanhe com o professor, veja o andamento do seu filho na escola, questione a escola, porque a gente precisa mudar a escola e não mudar de escola. É uma cultura, né? É uma cultura que a gente precisa mudar do pai participar do processo de ensino-aprendizagem do filho lá na escola. Eu pude já algum tempo de pesquisa para essa questão, e todas as pesquisas indicam que o processo de ensino-aprendizagem do aluno melhora com a participação ativa do pai nele, né?
O Newton está destacando aí e agradecendo, dando parabéns para o seu Newton Silva, pai e apoia a ASPA. A referência que você fez do Nathaniel, ele é o nosso presidente do sindicato, chamando a atenção para a questão das mensalidades e tal. O Newton apoiando a atuação da ASPA e a Raquel deu uma contribuição que, na verdade, é a minha última pergunta para vocês. Os caminhos possíveis, né? Que alternativas a gente tem aí em meio a um processo tão difícil, tão penoso, que envolve o medo, envolve perdas de vidas, envolve adoecimento físico e mental. Vocês já deram uma pincelada em aspectos que vocês considerem importantes, mas eu queria que vocês terminassem aí destacando o que vocês apontam como alternativas aí, sinteticamente, para a gente enfrentar o desafio que é manter o processo de ensino-aprendizagem nesse cenário, né, que a gente bem conhece. Sheila. A gente vê que o contexto do Covid, ele impôs à educação e às escolas uma nova forma de lidar com o ensino-aprendizagem. Claro que a gente sabe que a escola pública vive um contexto de falta de inclusão digital e muitas escolas particulares, porque a gente sabe que existem diferentes realidades, tem muitas escolas de bairros que são atendidos famílias com condições que são precárias no sentido de inclusão digital, então que a atividade remota é um desafio muito grande. Para a escola pública, acaba não sendo um desafio, acaba sendo uma forma de não inclusão de aprendizagem de ensino. Então, essa é a primeira questão a se colocar. Uma questão essencial é a gente entender que a retomada presencial, ela é um perigo muito grande para o número de contágios. A gente tem aí, apesar de muitas crianças, o número ainda é ser pequeno, mas o último boletim aí do Maranhão, ele aponta casos até 19 anos, que é o público escolar, cerca de 11.181 casos, e a gente sabe que as notificações não são reais, porque nem todos têm acesso a fazer teste, muitos não têm o Covid sintomático, então a gente sabe que essa notificação tem que se aumentar em 10% a 15% a mais. Então, antes de iniciar as atividades escolares, que é quando os estudantes, crianças, adolescentes vão ter essa convivência fora do espaço domiciliar, a gente já tinha cerca de 10% de casos do novo coronavírus aqui em São Luís, que atingia até 19 anos, desse boletim do dia de ontem, em relação aos casos. Imagina a gente começando e retomando atividades presenciais. A gente viu aí as escolas privadas retomando, e o primeiro susto foi recuar, até porque o protocolo sanitário que o sindicato das escolas particulares construiu, deu essa orientação. Aconteceu o primeiro caso, tem que se suspender as aulas daquela turma ou daquele nível de ensino e se amplia da escola como um todo. Então, é um controle que precisa ter muito grande. Então, os caminhos que são apontados para que se retome as escolas diante da realidade que a gente tem são inalcançáveis, porque a gente precisa ter vigilância do nosso próprio comportamento, do comportamento das crianças e de adolescentes que, num contexto escolar, como o próprio Marcelo falou, é inviável. Porque na hora da merenda, mesmo que a gente tenha horários diferenciados para cada criança merendar e não ter a convivência, mas o contágio vai acontecer. Tem que se ter protocolos sanitários não somente escritos, mas viáveis, em condições reais, tanto condições para os profissionais
de testes, de equipamentos, de controle permanente dos comportamentos sanitários dos profissionais e das crianças, porque a gente sabe que o ambiente escolar é muito vivo. Então, não tem como a gente pedir para uma criança e para um adolescente ficar 4 horas intensamente dentro do espaço da sala de aula sem ter convivência social em ambiente de relação dentro da sala ou nos espaços que tem de convivência coletiva, porque vai ter a hora do lanche, vai ter o intervalo, vai ter a entrada, vai ter a saída, então é um controle muito intenso e muito grande por parte das escolas para que o contágio não aconteça. E aí eu acho que o grande desafio é a gente, de fato, retornar mediante vacina. A gente sabe que o ensino e a aprendizagem foram afetados no contexto da pandemia, mas a gente tem que compreender que esse é um contexto que ele não é permanente, é temporário, porque ainda bem que a gente tem ciência a nosso favor e tem cientistas aí trabalhando diuturnamente para produzir vacinas, então é temporário. E o contexto de ensino e aprendizagem, ele vai ser retomado, ele vai ser reorganizado, porque nós, profissionais que trabalhamos na educação e na escola, a gente já vivencia e vivenciou muitos desafios em relação aí aos rankings de educação e de avaliação, que sempre compara o Brasil em relação aos outros países, mas ainda a gente vai ter força e organização para retomar isso num outro contexto, num outro ano. Agora, claro que a responsabilidade não tem que cair somente em relação aos profissionais e somente em relação aos professores. É preciso que o Estado se organize e, mesmo que tenha perda financeira na arrecadação dos impostos, é preciso que ele considere como é que ele vai reorganizar o Estado para que a educação seja reorganizada e, nos anos seguintes, a gente possa, de fato, sanar as dificuldades que não é o Covid que trouxe para a escola brasileira. Não foi o Covid que trouxe as dificuldades que existem nas escolas brasileiras e nos desafios que a gente tem do ensino-aprendizagem. Ele só apontou e só afunilou essas dificuldades que já existiam há décadas e que não são responsabilidade dos profissionais e dos professores, mas sim de um Estado que nunca priorizou a educação no sentido de organização do ensino e da aprendizagem, para que, de fato, a gente possa universalizar a qualidade para toda a realidade, tanto a pública como a privada. Então, o desafio é muito grande, mas acho que é possível sim, porque a gente tem profissionais, tem a ciência e a gente tem muita pesquisa aí acumulada em relação ao que é ensinar, o que é aprender, os desafios que tem. E aí, um dos grandes desafios que é colocado também para o Estado e para as escolas privadas é saber que a tecnologia da informação, ela precisa estar permanente na escola, para que o professor, para que os estudantes possam utilizar, porque por mais que as famílias tenham acesso à tecnologia digital, podem avançar mais em relação ao ensino-aprendizagem, mas a gente sabe que muitas famílias, muitos jovens que têm acesso à internet, que têm equipamentos, não sabem utilizar a tecnologia e o meio digital ao seu favor, ao favor da aprendizagem do ensino. Porque o espaço escolar e as próprias famílias, a gente não tem uma cultura brasileira que fomenta isso. A gente tem a questão, a professora Sheila colocou essa questão que a escola é o grande lugar de socialização dessa etapa da vida, né? É onde o aluno mantém as principais relações sociais dele, a criança, o adolescente. Imagina isso, imagina o que é esse retorno presencial, né? A gente tem a cultura de pegar, de tocar, de abraçar, e definitivamente a gente não está preparado para esse momento, né?
Marcelo, suas considerações finais aí sobre essas alternativas e os caminhos que você acha que são os que a gente precisa tomar juntos aí em relação à reabertura. A pandemia ela veio para mudar muito o que a gente vinha utilizando de ensino-aprendizagem, como disse a professora Sheila, né? Eu até brinco, meu filho, eu vim dar um celular para o meu filho aos 16 anos de idade. Meu filho não tem o WhatsApp, os demais, e ele não tinha. Mas com a pandemia eu tive que liberar o WhatsApp, teve acesso aí a um celular, tá? Porque a gente via a tecnologia como ela uma forma de dispersão na educação, né? Antes da pandemia. Então, você deixar ali seu filho com o celular e ele para estudar, isso não dava certo. Então, eu sempre o privei de utilizar. O notebook só era para fazer pesquisa, não podia utilizar para outra coisa, a não ser assistir algum documentário. Então, meus filhos, assim, sempre eu botei eles bem distantes da tecnologia. E aí, de repente, veio a pandemia, hoje eu estou com 4 notebooks na minha casa ligados para meus 4 filhos assistirem aula, né? Então, assim, mudou muito, claro, a gente está falando de uma realidade da rede privada, de pessoas da classe média que possam manter essa estrutura, mas aí a gente vai para a questão do ensino público. A gente sabe da deficiência que vai ter, as disparidades que vão gerar. O governo do estado liberou 90 mil chips, né, com acesso à internet, para que os alunos possam ter o acesso aí e participar das aulas remotas, fez aquelas videoaulas pela Assembleia, pela rádio, né? Buscou uma saída para esse momento, tá? Mas essa mesma oportunidade, a gente sabe assim, que não vai abraçar todos os alunos, como a professora disse, vamos lá que atinja 40%, 50%, mas nós vamos ter que buscar uma saída para esses demais, e aí é que a gente tem que buscar essa solução e rápido. Nós estamos mais do que do meio do ano, né? Com relação às redes municipais, a gente esteve sentado com o DIME, a Federação dos Municípios, para discutir uma saída para os pequenos municípios. E isso está em debate, eu acredito que essa semana deva finalizar e a gente buscar. Não acredito que de todo, forma remota. Eu já vi alguns prefeitos buscando, com seu secretário de Educação, impressão de atividades, encaminhando para suas casas. Mas aí vem a questão dos pais, que não tenha o estudo, às vezes não tem a qualificação devida para estar ali acompanhando o filho. Então, assim, vai ser deficitário? Vai. Nós vamos buscar uma pequenas saídas que não vão abranger 100%. Tá? Nós vamos ter os prejudicados, e nós vamos ter que trabalhar justamente com esses, para um diagnóstico, para a gente recuperar esses alunos a partir de 2021, se nós conseguirmos retomar as atividades, que a gente acredita que até lá a gente apareça a vacina, uma solução para a gente poder lidar com isso nesse momento. Tá? Eu só queria que ver, com relação ao questionamento do presidente Natan, né? Quando ele me falou da questão que as faculdades não estão obedecendo à lei, esse desconto, elas vieram repassar aos pais em junho e julho. Depois que veio a lei 11.299, garantindo esse desconto de março, abril e maio nas escolas particulares. O que fez as universidades? Conseguiram eliminar, junto com a desembargadora Nelma Sarney, que concedeu a eles, porque diz que essa lei pode ser inconstitucional, pode ser declarada inconstitucional e causar um dano a essas faculdades. Ou seja, nós estamos aí trabalhando com a suposição no judiciário, né? Pode ser, então, vamos logo suspender o direito que vocês têm através dessa lei. Ou seja, deixou de garantir o direito aos pais para garantir às escolas, às grandes empresas, né? Então, infelizmente, professor presidente Natan, isso aconteceu. O PROCON está recorrendo dessa decisão, mas a gente não pode, assim, já o desembargador Kleber deu decisão favorável aos pais em alguns momentos que as escolas recorreram, e o próprio juiz Manuel também foi um grande parceiro da sociedade quando deu a liminar para a Defensoria Pública e para o Ministério Público na ação movida para eles uma ACP. Tá? Então, seria isso.
Estamos chegando ao final. Eu queria agradecer, fazer referência a Joselma Souza, que reclamou ali que ela está reclamando, mas não está surtindo efeito, e, sobretudo, esse engajamento e essa luta nossa para que as questões não recaiam sobre a gente que está na base, sobre o professor, sobre o aluno, sobre os trabalhadores, né? Que a força a mão grande do Estado, do poder público, elas sejam responsabilizadas, né? Disso tanto que a professora Sheila falou, dos protocolos de forma dialogada, que se assegurem as condições pelo sistema, né? O grande sistema, esse aí, a escola privada, a escola pública, né? E não quem está na base do sistema, que é o trabalhador, que é o professor, né? Que é o pai e a mãe. A gente tem que se unir, mas há responsabilidades do sistema que precisam ser cumpridas. E a Rielda chegou, por fim, reafirmando isso, né? Gorete também está chegando por último e agradecendo a ASPA pela representatividade. Meus companheiros, eu queria agradecer a presença de vocês. Nem sei não sou mãe, eu sou professora, mas não estou professora, não sei dimensionar o tamanho desse desafio, né? Porque não era algo que estivesse nos nossos piores sonhos ou pesadelos, era enfrentar uma pandemia com essas proporções e com tantos desafios. Eu queria aqui me solidarizar à luta de vocês, porque é luta de trabalhador, né? Trabalhador que paga escola, trabalhador que trabalha em escola. Professora e Marcelo, façam as considerações finais de vocês e eu agradeço a vocês, colocando o sindicato à disposição e manter essa conexão que é importante para a gente se mobilizar em torno dessas causas que são de interesse público. Professora Sheila, suas considerações finais. Eu queria agradecer o convite do Sinsalem. Eu acho que o debate público é a melhor forma da gente ir alinhando as posições e colocando os enfrentamentos que a gente tem e as contradições que a gente sabe que não só por parte dos governos, mas das próprias instituições que vão colocando em risco a vida dos trabalhadores e a vida das crianças e adolescentes. Eu acho que a gente precisa considerar que vidas importam, que educação, ensino, aprendizagem pode se retomar a qualquer momento, então não dá para a gente se precipitar, e a gente tem vários países e várias prefeituras aí colocando essa situação de retomada e de aumento do contágio e das dificuldades que tem em relação a essa retomada. Imagina numa cidade e num estado em que a gente sabe que as condições infraestruturais e agora sanitárias impostas nesse contexto não são necessárias e não são possíveis de fato acontecer essa retomada. Então, acho que é um debate muito importante, a gente precisa respeitar aí as mais de 100 mil mortes, e recentemente teve um infectologista que publicou um artigo que ele coloca 100 mil mortes e abrimos escolas. Então, é preciso a gente ter uma seriedade, é preciso a gente ter um respeito, não só pela vida das pessoas que estão em risco, dos trabalhadores, das crianças e dos adolescentes. Então, com muito cuidado, a gente precisa fazer esse debate, fazer esse enfrentamento. E ainda bem que a gente tem instituições que a gente pode ter entidades e profissionais que vão se organizando e vão fazendo os enfrentamentos necessários, porque só assim a gente pode, de fato, enfrentar essa luta e fazer uma defesa e uma construção de uma educação brasileira em um contexto que dê melhores condições
de aprendizagem, de ensino para as crianças e para os jovens que estão aí nas diferentes escolas, seja públicas ou privadas. Claro que a escola pública é um desafio maior, mas como eu falei, até a privada, porque existem diferentes formatos de escolas privadas, a gente tem, como eu coloquei no início, as escolas comunitárias que são privadas e estão se utilizando dos recursos públicos para se manterem e não têm a mínima condição de dar uma possibilidade de educação para as crianças que eles acabam atendendo, em sua maioria as crianças, porque o município não ampliou esse atendimento. Então, agradecida, obrigado, Marcelo, por esse diálogo, não lhe conhecia pelas redes sociais, porque eu vi aí nas matérias dos sites o seu enfrentamento com o Ministério Público, com a reabertura das escolas e com os direitos que os pais têm de participar desse processo. Conhecia você pelas redes sociais, pelos sites, pelas notícias, mas foi um diálogo muito positivo e obrigado, professora, também por essa intermediação. E agradecida pelas pessoas que acompanharam aí nosso debate. Marcelo. Agradecer o espaço aí que o Sindicalem abre para a gente fazer toda essa discussão sobre esse momento que estamos vivendo agora. Sabemos dos desafios, como disse bem a professora Sheila, dos enfrentamentos que teremos para buscar uma solução paliativa nesse momento, para o que estamos passando, e dizer aos pais que foi o que nós já repassamos. Vamos continuar unidos, junto com toda a comunidade escolar, com os professores, com as autoridades, buscando uma saída aí o quanto mais rápido para a situação que nós estamos vivendo, mas, como já colocamos, de forma que não contemplaremos a todos, mas aí caberá à comunidade escolar mais à frente buscar, através do diagnóstico, levantar os que não tiveram a oportunidade para que a gente possa garantir essa recuperação em 2021, tá? Agradecer a toda a diretoria da ASPA, a nossa professora Gorete Camelo, nossa vice-presidente, que participou aqui também. Ela já está convocada, que vai participar da nossa reunião junto com a Federação dos Municípios para discutir justamente o reinício das aulas da rede municipal nos municípios, discutir como é o processo que a gente vai utilizar aí para contemplar esses alunos juntamente com os prefeitos lá na nossa Federação dos Municípios também, tá? Então, só temos a agradecer novamente ao Sindicalem, à professora Sheila, por esse debate, que tenho certeza que quem pôde participar pôde tirar as suas dúvidas, e esperamos aí buscar mais debates e assim buscar uma solução conjunta que contemple a todos. Muito obrigada, só informando que o nosso debate ele fica disponível e gravado nas nossas redes sociais, depois vocês podem compartilhar, o Vitor, nosso assessor de comunicação, deve compartilhar com vocês, e ele pode ser assistido pelas pessoas que não estiveram com a gente aqui ao vivo, tá certo? Mais uma vez, obrigada e seguimos juntos. Muito obrigada, boa noite a todos. Obrigado, até mais. Até mais.